Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir, né? Dia 2 dessa semana 13, terça-feira, dia 19 de março, e a gente vai seguir. Hoje a gente vai ler dois textos bem grandes aqui no livro de Deuteronômio, 28 e 29. Então, o que a gente precisa nesse momento para ler esses dois textos? Muita atenção, né? Porque como é um texto bem grande, a gente precisa se atentar a cada frase que a gente está lendo, colocar a mente realmente naquilo que a gente está lendo para que a gente consiga compreender, tá bom? Eu vou tentar ler um pouco mais devagar para que a gente vá assimilando a leitura, porque o texto é bem grande, e então a gente vai ler esses dois capítulos, tá bom? Bora lá? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, segue aí. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Primeira parte, né, do capítulo 28, então fala, do versículo 1 ao versículo 14, são todas as bênçãos que acompanhariam Israel e todo o seu povo, as 12 tribos, se eles então obedecessem ao Senhor fielmente e não adorasse outros deuses e nem prestasse culto a eles, né, nem servisse a eles, nem cultuasse a eles, né? Então o Senhor está dando aí 15 versículos onde ele fala de todas as bênçãos que ele derramaria sobre o seu povo Israel, sobre a nação de Israel, sobre todo o povo, essa nação que o Senhor separou para ele. Agora, a partir do versículo 15 até o final, do capítulo 28, a gente tem o contrário disso. Vamos seguir. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele.
O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado de você à força e não será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações por onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações de sua terra.
até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para vocês cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos seus filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiverem comendo, pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registrada neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês, que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que encherá o coração de vocês, e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu disse a vocês, que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda, como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Capítulo 28, do versículo 15 até o final, então, mostra o contraponto, dessa questão da obediência. Se obedecerem, nós teremos todas as bênçãos que estão descritas nos primeiros versículos. Se vocês desobedecerem, também tem todo o relato a respeito de todas as situações que o próprio Deus fará com o seu povo. Então não tem a ver com o diabo, gente. A gente tem mania de achar que tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é doença, tudo que é enfermidade, tudo que é peste, tudo que é ruim tem a ver com o diabo. Não, a palavra está sendo clara em dizer que é o próprio Deus que traria sobre o seu povo se eles desobedecessem. A ira do Senhor viria sobre eles, as maldições que o próprio Deus está dando ao seu povo é que viria sobre eles, se eles então desobedecessem. O Senhor deseja a obediência, mas a consequência do pecado, ela também está disposta para a gente na própria palavra de Deus. Então nós é quem escolhemos que caminho queremos seguir, se um caminho de vida ou se um caminho de morte, se um caminho de obediência ou se um caminho de desobediência, um caminho de morte eterna ou um caminho de vida eterna. Então a escolha está
exatamente nas nossas mãos, na nossa decisão, né? Isso é muito bom, isso é o chamado livre-arbítrio. Então, eu decido o que eu quero para minha vida ou o que eu não quero para minha vida. Capítulo 29, outro texto também bem grande, vamos seguir. Capítulo 29 diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando vocês chegarem a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, atacaram-nos, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento, somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Eu vou ler de novo. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também faço com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens, os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem de que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste julgamento, invocar uma bênção sobre si e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor o terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, na qual nada que for plantado brotará, onde nenhum vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isso a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados,
a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, no capítulo 29, o Senhor fala dessa renovação que Ele está fazendo com eles. É como se Deus estivesse relembrando tudo e dizendo: hoje eu estou afirmando, reiterando, renovando uma aliança que eu fiz lá no Horebe, uma aliança que eu fiz quando eu tirei vocês do Egito. Então, é a confirmação de que o Senhor é quem estava dando a terra prometida para eles. Era o Senhor quem estava levando esse povo a esse lugar prometido. E eles deveriam então ouvir, eles deveriam então obedecer, porque se não fosse assim, o Senhor então viria com realmente todas as maldições que ele estava deixando escrito nesse livro. Então isso tem a ver com algo que já está avisado. Queridos, Deus não faz nada nessa terra sem antes ter avisado, sem antes ter advertido, sem antes ter dito que faria se nós fizéssemos. Isso é o mais interessante da parte de Deus para nós. Tudo que Deus faz na terra, Ele primeiro fala que vai fazer se nós desobedecermos a sua palavra. Mas se obedecermos a sua palavra, nós teremos então esse privilégio, né, de viver uma vida de plenitude, de bênçãos, que vem da parte do próprio Deus sobre as nossas vidas, de sermos guardados, de sermos realmente guardados, né, pela sua mão poderosa. É isso que eu vejo em todos esses versículos que o Senhor deixou escrito aqui para nós, no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio. Vale muito, meus amados, meditar em cada versículo desses dois textos. Vale muito entender o que o Senhor está falando aqui. Não vejo a hora de nós chegarmos no estudo de Deuteronômio 28 e 29, porque a gente tem tanta coisa boa para ver dentro desse texto, tanta coisa que o Senhor deseja nos ensinar. É tão poderoso esses escritos, que se a gente pudesse realmente falar aqui versículo por versículo e a gente ir meditando nisso aqui junto, seria poderoso. Mas logo logo a gente vai estar chegando nesse texto e o estudo vai estar aí disponível para quem tem vontade de junto, né, a gente poder entender um pouquinho melhor esse texto, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês, que o Senhor possa continuar ministrando o coração de vocês, perseverem. Essa semana a gente já está terminando mais um livro, iniciando outro livro aqui do Velho Testamento, terminando aí o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e nós já vamos estar entrando nos livros históricos, que é o primeiro livro de Josué. É maravilhoso a gente ver como Deus vai conduzir esse povo a tantas vitórias e a algumas derrotas, infelizmente, por causa da sua desobediência. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.